Arro pessoal, muito boa tarde, passando aqui para mais uma live, dessa vez para falarmos sobre a temporada do Mercúrio em Leão. Eu já queria ter feito essa live, para quem acompanha o meu podcast, que todo dia eu mando uma reflexão ali, não falha, todos os dias, já faz alguns anos aí, eu mando uma reflexão sobre o astral do dia. Eu havia comentado que eu queria já ter feito, né, essa live do Mercúrio em Leão, porque essa passagem por Mercúrio em Leão vai ser muito importante, porque já tem uma retrogradação aí. Né? Boa tarde, Kátia, seja bem-vinda. Quem for chegando aí vai dando os coraçõezinhos, vai despertando essa live para outras pessoas também aparecerem, né? Porque o Instagram costuma não avisar que a live começa, então é legal vocês interagirem para o Instagram, sei lá, de repente querer mostrar para as pessoas aí, coraçõezinho subindo, gratidão. Só que eu não consegui fazer a live, né? Tá tudo muito corrido. Flaviana, boa tarde. Ontem mesmo dei aula de manhã, atendimento presencial à tarde, então foi tudo muito corrido, mas eu falei, preciso falar sobre o Mercúrio em Leão. Primeiro que eu gosto de estudar para mim, né? Aqui eu faço o meu rabisco, né? Eu olho ali tudo que está acontecendo, eu vejo as datas, eu vejo os aspectos, eu vejo ali, porque primeiro eu uso para mim, tá? Então isso aqui eu já olho assim e falo, isso aqui é o que vai acontecer para mim nesse período. Só que eu chego aqui e compartilho com vocês gratuitamente para que, se você conhecer o seu mapa, você pode colocar tudo isso no seu mapa também. Por exemplo, eu já sei aqui que para mim essa retrogradação de Mercúrio vai ser muito importante, porque o meu próprio Mercúrio vai ser atingido, ele vai ser aspectado por oposição. Meu Mercúrio é Aquário, o Mercúrio que está no céu está em Leão, é uma oposição, e os graus da retrogradação vão atingir o meu Mercúrio. Então é muito interessante você conhecer o seu mapa para acompanhar nossa live aqui. Né? A Kátia falando, Mercúrio está no meu ascendente, seu ascendente é Leão, né? Então pode ser esse momento. Eu já vou até comentar, né? Se você conhece o seu mapa, é importante você ver se tem planetas, pontos importantes quanto a como ascendente meio do céu em Leão. Né? E se não tiver planeta, a casa astrológica de Leão vai ser atingida. Adriane, boa tarde, seja bem-vinda. Então vamos lá, pessoal, direto ao ponto, falar sobre Mercúrio em Leão, que Mercúrio entrou em Leão no dia 26. Então, novamente, eu queria já ter feito essa live, mas estou aí com, deixa eu ver, quantos dias de atraso, não sei nem que dia que é hoje, hoje é dia 29. 3 dias aí depois que o Mercúrio entrou em Leão, mas essa passagem por Mercúrio em Leão vai ser longa. Olha só, pessoal, Mercúrio entra em Leão 26/6, já entrou, e vai ficar em Leão até 2/9. Até 2 de setembro teremos Mercúrio em Leão. Se você conhece um pouco da astrologia, você sabe que Mercúrio é um planeta rápido. Ele tende a ficar menos de um mês em cada signo. Às vezes ele fica 15 dias num signo e vai embora. Né? Por que ele vai ficar tanto tempo? Ele entrou aqui em junho, julho, agosto, setembro. Só em setembro ele sai de Leão. Por conta da famosa retrogradação. Então já saibam que estamos entrando no período de Mercúrio retrógrado. Inclusive, eu deixei as datas aqui. Se você gosta de ter anotações, se você gosta de acompanhar a astrologia mesmo, né? Porque se você pode acompanhar o céu, melhor, né? Porque assim, o que a gente recomenda, né? Quando o Mercúrio está retrógrado, não é legal fazer movimentos muito importantes, assinar contratos muito importantes, compras muito importantes, negócios, né? Muito importantes. Mas a gente sabe que o mundo não para porque Mercúrio está retrógrado. Mas se você tem a possibilidade de se planejar, é bem melhor. Né? Se você fala, pô, então eu, em vez de fazer nessa data aqui, eu jogo para um pouquinho para frente, faço antes, você já consegue meio que dar uma fugida aí do Mercúrio retrógrado. Cris, boa tarde, seja bem-vinda. Então, olha só essas datas. Eu coloquei aqui direitinho, quem quiser anota aí. Depois, se vocês quiserem também, chama lá no Instagram, comenta aqui que de repente eu coloco essas datas num stories, num post, alguma coisa assim. Mas olha só, amanhã, segunda-feira, ainda hoje, vamos falar sobre o resumão astrológico da semana. Né? Temos a nossa live para olhar para a semana. Mas amanhã, segunda-feira, dia 30/6, já entramos na área de sombra do Mercúrio. Então agora, pessoal, é o seguinte. Quando começar a dar problema na internet, quando começar, já pode botar na conta do Mercúrio retrógrado, porque já está na área de sombra, não é retrógrado ainda. Mas ele já está naquela área meio que ele vai revisar esses assuntos. Mas, pessoal, novamente, né, eu trabalho muito com astrologia para o autoconhecimento. Então, tem essas coisas que podem acontecer? Tem. Né? Pode cair mais na internet, pode dar algum problema aqui, um problema ali. Mas o fato é que amanhã, a partir de amanhã, o Mercúrio ele já começa a transitar nos graus que ele vai retrogradar. Então, é como se o nosso processo de autoconhecimento, de revisão, de olhar para dentro dos atributos leoninos, dos atributos mercurianos, já começam amanhã. Então a gente já começa a segunda-feira com essa notícia que Mercúrio já estará na área de sombra.
E essa área de sombra começa no grau 4 de Leão. Então, assim, é bem no início de Leão que ele vai, ó, ele vai até o grau 15, ele começa a retrogradação, volta até o grau 4, depois no grau 4 ele volta ao movimento direto e segue embora. Então, ó, só para vocês terem uma ideia, o período de sombra, eu vou colocar as datas aqui, ó. Pré-sombra começa no dia 30 do 6. Né? Então amanhã, segunda-feira, já estamos aí iniciando a área de sombra do Mercúrio retrógrado. 18 do 7 é quando o Mercúrio fica retrógrado em si. Então você já sabe que se você fizer aniversário no dia 18 em diante, você estará pegando o mapa de revolução com o Mercúrio retrógrado. Né? O que significa? Significa que para o seu ano, né, vai ter uma temática de revisões importantes na temática mercuriana. E aí o Mercúrio fica retrógrado até o dia 11 do 8. Dia 11 do 8 ele volta ao movimento direto. Então o período de retrogradação em si, ou seja, enquanto ele estiver voltando para trás, lembra que é algo que a gente visualiza, né? Não é que o planeta volta para trás, senão tudo ferrou. Vai ser do dia 18 do 7 até o dia 11 do 8. Esse é o período do Mercúrio retrógrado. Então no dia 11 do 8 ele volta ao movimento direto, mas fica até a área de sombra até o dia 25 do 8. Então até o dia 25 do 8 temos aí o Mercúrio na área de sombra. Que claro, 11 do 8, quando ele voltar ao movimento direto, já dá aquela aliviada, já não está mais na debilidade que é a retrogradação. Mas ainda vai ter aqueles ajustes finos que ele vai fazendo na área de sombra até o dia 25 do 8. Como a gente está sempre junto aqui, eu vou dando uns toques ali ao longo desse período, né? A Cris falando, nossa, ele está no meu Mercúrio natal. Pelo amor de Deus, então. Se você tem um Mercúrio em Leão que está nessa faixa de graus, 4 e 15, né? Entre 4 e 15 de Leão, Mercúrio vai passar 3 vezes aí. Né? Então ele vai passar 3 vezes, é importante. É como se fosse uma renovação tripla do Mercúrio para você. Sem dúvida, para você é importante olhar esse período. No meu caso, vai ser o seguinte, vai ser isso, mas por oposição. Porque eu tenho meu Mercúrio no grau 8 de Aquário. Então eu sei que Mercúrio vai passar uma vez, fazer uma oposição. Estaciona aqui, fica retrógrado, passa outra vez retrógrado, faz oposição. Vai até o grau 4, volta ao movimento direto, passa uma terceira vez e segue adiante. Ou seja, eu sei que para mim, esses próximos meses vão ser muito fortes aí em termos de revisar a comunicação. Né? Então eu já vejo que isso aí vai ser muito forte para mim. Né? Olha lá, na da Cris está no grau 4, no grau 5, né? Na casa 4. Então vai fazer a mesma coisa que eu. Mercúrio vai passar 3 vezes em cima do seu Mercúrio. Né? Momento de muita renovação. A gente já sabe que Mercúrio retrógrado é aquele momento, né? Pode dar um problema na internet, pode dar um atrito, um conflito na comunicação. Aí você tem que ficar de olho. Não que tenha que ser ruim, mas tenha mais atenção, pratique mais o mindfulness. Né? Quando o Mercúrio ficar retrógrado, eu vou avisar, né, nessa data aqui, mas por enquanto é só a gente saber que isso vai acontecer. A Flaviana falou, tem o Leão na 10. Tem que olhar o Sol na 5 também? Então, na verdade, sim, se você tem Leão na casa 10, o Mercúrio está passando por ali. Então, assim, essa é a área da vida que Mercúrio vai estar revisando, vai estar trazendo as mensagens para você. Né? Afinal, o Mercúrio é o mensageiro do céu. E, assim, dependendo do grau, do signo do seu Sol, ele pode fazer aspecto ou não. Né? Então, você dá uma olhadinha aí qual que é os planetas que vão estar aspectando com ele. 11 graus de Leão no ascendente, ou seja, revisar essa área com certeza. Então, é como você se apresenta para o mundo, como que você vai, até a questão da imagem corporal. Né? Aí, no caso, muito a comunicação mesmo, né? Como que você se apresenta para o mundo pode ser revisado. Boa tarde, Diana, seja bem-vindo. Minha Lua é Leão e o Mercúrio é Touro. Então, se sua Lua é Leão, se ela tiver nesse grau aqui entre 4 e 15 de Leão, Mercúrio vai retrogradar em cima dela, vai passar 3 vezes. Né? Então, pode ser um momento muito importante aí para resgates do passado, trabalhar o emocional, questões de família. Momento ótimo para terapia, inclusive, né? Bom, só para a gente relembrar o que é Mercúrio. Mercúrio representa nosso pensamento e representa a nossa comunicação. Claro que Mercúrio representa muito mais. Tem uma aula inteirinha de Mercúrio lá no curso de astrologia. Se você quiser, manda mensagem para mim para você poder entrar lá. A Diana comentou, grau 7 de Leão, então o seu Mercúrio vai passar sim, a Lua, né, vai passar pela tripla conjunção de Mercúrio por conta da retrogradação. E aí, esse planeta que representa nosso pensamento e nossa comunicação está agora passando no signo de Leão. E no signo de Leão, se a gente pensar na visão moderna, ele estaria numa queda, né? Na visão tradicional, não teria essa queda em Leão. Mas, basicamente,
o Mercúrio agora passa a trabalhar os atributos leoninos, que também são vários. No curso de astrologia tem uma aula inteirinha sobre Leão para você mergulhar nesse signo. Mas eu vou citar alguns aqui. O signo de Leão ele fala do nosso brilho, da nossa criatividade, da nossa paixão. É um signo de fogo, fogo fixo, né? Fala sobre nossa coragem. Leão rege o coração, né? Coragem vem de core, do coração. E fala muito do alto valor. Então significa que a gente vai ter um tempo extenso, inclusive, né, um tempo maior do que o normal, é o que o universo está convidando a gente, para que a gente trabalhe o nosso brilho, para que a gente traga para o nosso pensamento mais brilho, a gente se valorize mais, a gente possa, né, reconhecer o nosso brilho e, claro, reconhecer o brilho do outro, né, elogiar o outro, elogiar quem você ama, tudo isso vai ser muito legal no Mercúrio em Leão. Né? A nossa comunicação também, né, você soltar a sua voz. No Mercúrio em Câncer, geralmente fica um pouco mais para dentro, um pouco mais quieto, mais silencioso. O Mercúrio em Leão tende a rugir, né? É um signo que fala alto. Então, soltar a voz, mostrar o seu brilho através da voz. A criatividade, nosso pensamento pode ficar muito criativo. E a gente pode ter, inclusive, novas formas de comunicação que vêm através da criatividade. Então, por exemplo, quem tem o ascendente em Leão, né? Mercúrio está passando no ascendente. Você pode aprender a se expressar, você pode ter criatividade para se expressar de uma forma diferente. Aliás, a gente estava assistindo agora, né, no almoço, uma série que é do Ney Matogrosso. E aí a gente estava assistindo, e claro, né, eu vou olhando, tudo que eu vou olhando ali eu já falo qual será o mapa dele, qual será o mapa dele, eu vou criando na minha mente. Né? E aí quando a gente terminou de ver o capítulo, claro que eu fui lá na internet e cacei o mapa do Ney Matogrosso e não deu outra, né? Eu fui vendo um monte de coisa que eu já tinha identificado vendo ele ali, né, na série, no mapa. Né, ascendente em Leão, por exemplo, ele tinha o ascendente em Leão. Então essa expressão com brilho, essa expressão com presença. Então nesse momento, todos nós podemos pelo menos ter esse pensamento, né, de presença, de palco, de aparecer. Né? Pode ser um momento interessante, principalmente para quem é um pouco mais tímido, retraído, pode ser um momento de ir um pouco mais para o mundo, né, se colocar um pouco mais. Paixão, novamente, né? E aí entra uma coisa muito interessante, porque geralmente, se você está falando sobre algo que você ama, que você tem paixão, a comunicação é outra. Né? Ela é muito melhor. Por exemplo, ontem eu dei aula no curso da Sullivan, né? Que ela está dando aula aqui no outro, a gente está trabalhando demais, né? Então, é ela dando aula numa sala, eu aqui dando live numa outra sala. E eu entrei no curso dela para falar sobre cristais. E eu amo esses camaradas aqui, né? Esses cristalzinhos aqui. Eu amo. Olha como ficou bonito. Ele deu até o efeito Plagiocastro aqui. Ó. Vocês estão vendo o brilho da Pedra da Lua? Esse aqui é o brilho natural, tá? Esse é o brilho que a opalina, que é uma pedra sintética, né, da Lua, procura reproduzir. Olha que lindo esse brilho da Pedra da Lua. Aí, se você está no Spotify, você não vai estar vendo. Você tem que ir lá no YouTube ou lá no Instagram para você ver. Mas muito, muito lindo. Isso aqui é uma Pedra da Lua. Esse é o efeito, se eu não me engano, não, o nome é estranho, tá? O nome é efeito Plagiocastro, alguma coisa assim, que é o brilho que a Pedra da Lua tem. Então, trazer esse brilho. Quando eu estava falando isso, porque eu estava falando no curso dela, né, sobre cristais, e como eu amo isso daqui, eu estava falando com muita paixão. Né? E o pessoal percebeu, enfim, todo mundo gostou, teve gente que já comprou o curso de cristais, foi muito legal. Né? Coragem. Mercúrio em Leão pode dar coragem para o nosso pensamento, coragem para a comunicação. Então, se tinha alguma coisa que você estava ali se segurando para falar, estava meio que com medo de falar, é o momento de falar. Né? Tomar coragem para falar isso, tomar iniciativa. Lembra, Leão é fogo. Fogo é o signo Yang, né? O elemento Yang. E trabalhar o alto valor. Né? Trazer para sua mente, para sua consciência, o senso de alto valor, novamente se valorizar, mas claro, valorizar os outros. E aí, trabalhar, se você tem alguma questão de autoestima, pode ser um momento muito legal para refletir, para pensar sobre isso, para conversar sobre isso e poder trazer essa cura. Né? E o que é importante? Como vai ter retrogradação, significa que o universo convida a gente a revisar esses assuntos de Mercúrio em Leão. Então, revisar como é que está o nosso pensamento, se a gente enxerga o nosso brilho, se a gente enxerga o brilho do outro, se a gente está sendo uma pessoa criativa, está acessando a criatividade, aí você vai trabalhando essa energia. Se a gente está tendo coragem de falar o que tem que ser falado, o momento de retrogradação, ele pode trazer esses convites para revisar, olhar para trás e interiorizar para trazer isso de dentro, né, da gente. E eu não cheguei a marcar, eu vou falar agora dos aspectos que ele vai fazer, por quê?
enquanto o Mercúrio estiver passando por Leão, ele vai falando com outros planetas, e isso traz uma mescla da energia, né? Traz uma sinergia para esse planeta. A começar o dia que ele entrou em Leão, no dia 20, no dia não, né? Ele entrou no dia 26. 2 dias depois, dia 28, que foi ontem, o Mercúrio fez trígono a Saturno e Netuno. Um trígono maravilhoso, eu falei sobre isso, inclusive, no Astral do Dia, no resumão da semana. Essa conjunção de Netuno e Saturno lá em Áries é uma conjunção para o ano, né, para 2025 para 2026. Eles estão, né, por coincidência não, mas pelo universo, eles estão andando juntinhos. Saturno é mais rápido, mas ele está acompanhando ali o Netuno. Os dois vão retrogradar para Peixes, vão voltar para Peixes, depois entram em Áries, juntos novamente. Isso acontece em fevereiro de 2026, onde eles fazem uma conjunção exata em Áries. Inclusive, se eu não me engano, é exatamente no dia do meu aniversário, ou seja, o dia do meu aniversário vai ser o dia da conjunção exata de Saturno e Netuno, no signo de Áries. Então veremos aí como será o ano de 2026 para mim, né? E aí, essa conjunção ela vai trabalhando ao longo do ano, né? Ela vai trazendo, eu já comentei, né? Quando eu fiz a gravação de 2025 para uma galera que pediu ali no ano passado, né? Eu falei bastante sobre essa energia de materializar nossos sonhos e dissolver nossos bloqueios. São duas propostas alquímicas para essa conjunção planetária. Por quê? O Netuno fala dos sonhos, né? Aquilo que a gente sonha, tanto à noite quanto você fica ali vislumbrando. Tem um sonho de, né? E olha que interessante, a gente começou a assistir ontem a série lá do Raul Seixas, né? E aí mostra ele no início, ele com o sonho de ser cantor, né? Ele tinha aquele sonho, e aí depois, hoje vendo a série do Ney Matogrosso, ele também naquele sonho de ser ator, de, né, ser artista. Então a gente tem sonhos, né? Só que o sonho, o que acontece? Muitas vezes, como é netuniano, ele fica ali só no plano etérico. E às vezes a gente não consegue, né, fazer com que ele venha aqui para o plano físico. Veja que assim, geralmente quem realiza o seu sonho, você olha ali, é quase uma jornada do herói, né? A pessoa luta, a pessoa toma não, a pessoa sofre, e quando vê, ela chega ali e atinge o sonho dela. Bem, a conjunção de Saturno e Netuno, como Netuno é o sonho e Saturno a Terra, traz para a matéria, consolida, né, traz ali uma estrutura para aquilo acontecer, enraiza, é uma grande oportunidade da gente concretizar sonhos, e principalmente o início deles, porque estamos falando do signo de Áries. Primeiro signo, primeiro grau, é onde está acontecendo essa conjunção. Mas também Saturno representa nossos bloqueios, nossos medos, aquilo que nos paralisa. Aliás, para quem não viu, se você está aqui vendo a live ao vivo, corre nos meus stories, eu falei dessa carta aqui, que eu tirei ela hoje de manhã, compartilhei sobre ela, e aí eu pedi, né? Porque, pessoal, essa comunicação que eu peço é importante. Quando eu peço para você, curta, comenta, né? Isso é um termômetro para eu saber se eu devo fazer mais disso ou não, né? Então, assim, eu perguntei ali, né? Falei para a galera curtir, apertar o botãozinho, se achasse legal. Laura, boa tarde, seja bem-vinda. Para eu falar mais, bastante gente realmente apertou o botãozinho. Eu falei, pô, então eu vou falar. E aí eu fiz aí alguns vídeos para falar sobre esse arcano da Lua. Que, assim, aqui eu estou falando de Saturno que fala de bloqueios e medos. Porque antigamente não tinha Plutão, antigamente era Saturno que ficava a cargo de toda essa coisa mais densa, né? Hoje a gente está falando do Plutão, que está sendo ativado hoje. Novamente, ó, a Cris apertou. E aí, o que é importante? Quando eu perguntar, curte, comenta. É importante porque se pouca gente faz ou ninguém faz, eu falo, não vou gastar tempo com isso, né? Porque está tudo muito corrido. Mas quando eu vejo que muita gente quer, eu falo, pô, vou lá, eu vou dar um jeito de vir e fazer esse conteúdo. Inclusive, quem curtiu essa ideia de puxar uma carta, trazer uma reflexão, não garanto que eu vou fazer todo dia, porque novamente tem dia que não vai dar para fazer, mas quem achou interessante, vai lá nos stories e curte, comenta os vídeos que eu comentei, que de repente amanhã, que vai ser um dia que vai ter poucos aspectos, né, astrológicos, eu complemento com uma carta que vai ser interessante, tá bom? E aí o que acontece? O Saturno representa bloqueios e Netuno dissolve os bloqueios. Então a gente pode usar essa energia também para dissolução de bloqueios. Tudo isso eu estou falando do Saturno e Netuno em Áries. Agora, quando o Mercúrio faz um trígono com essa energia, que é nesse final de semana, a gente pode enxergar melhor, a gente pode conversar sobre, dialogar sobre esses bloqueios. Esses bloqueios, o próprio sonho pode vir até a nossa mente, a gente ter consciência disso. Porque lembra, Netuno fala muito do inconsciente, aquilo que está no oceano, na profundidade. E Mercúrio, na mitologia, era o deus mensageiro.
ele tinha asinhas nos pés, asinhas no capacete, e ele ficava para lá e para cá, ele ia para todos os planos. Então Mercúrio representa, sim, aquelas mensagens que a gente recebe. Novamente, pode vir. Essa carta aqui, ó, para mim, ela foi uma mensagem clara, né? Ela foi uma mensagem clara do assunto de hoje. Encare os seus medos, encare seus bloqueios, mergulhe nisso, não fuja, porque muitas pessoas não querem ver, né, alguma coisa assim. Então isso aqui é muito importante. A Laura falando, gratidão por todos os canais que você generosamente compartilha essas riquezas para nós. Gratidão, Laura, e esses comentários são os que mais, né, me dão vontade de continuar fazendo. Veja, hoje eu estou fazendo essa live, vou depois voltar aqui para fazer a live do resumão da semana, né, vou só trocar de camiseta aqui para não ficar com a mesma camiseta em lives diferentes, e depois ainda vou gravar o Astral do dia de amanhã, né, para a gente já começar a semana com a reflexão. Então isso me deixa muito feliz, né, esses comentários que dão oxigênio, né, para esse trabalho continuar. Bom, esse é o trígono que aconteceu. E aí hoje, dia 29, porque veja, né, como eu estou fazendo live alguns dias, né, depois dele ter entrado, isso já aconteceu. E hoje é o dia da oposição a Plutão. Então Mercúrio entra em Leão, quer brilhar, né, quer ativar sua criatividade, quer viver da sua essência, né, porque Leão fala muito da nossa essência, só que ele dá de cara com Plutão e fala, e aí? Né, quem é você? Eu não estudei ainda a fundo, né? Eu só dei uma olhadinha, mas no mapa do Ney Mato Grosso, porque a primeira coisa que me chamou a atenção, vou tentar colocar aqui, só para já dar uma olhadinha rápida. A primeira coisa que me chamou a atenção, porque obviamente eles colocam isso na série, né? Ele já começa a ter muito problema com o pai. Né? Ele já está ali criança e tendo muito problema ali com o pai. E aí, deixa eu só ver aqui, ó, pelo que eu vi no mapa que está aparecendo aqui na internet, ele tem o Sol em conjunção a Plutão. Né? Então, olha os traumas ali, as questões inconscientes que ele tinha com o pai, porque o Sol representa o pai. Né? A Bruna falando, gostaria de também te ouvir sobre Tantra, sei que você tem muito conhecimento e acho que há muito desconhecimento sobre isso. O que acha? Acho maravilhoso, eu preciso trazer isso mesmo. Né? Gratidão pelo seu comentário. Quem achar isso interessante, quem quiser ouvir, também me comenta ali. Né? Eu até tirei o meu nome de iniciado, né, o Surya Shanti, aqui do Instagram, porque as pessoas não entendiam, aí eu falei, pô, ninguém vai entender, fica complicado, mas quem achar interessante, eu posso trazer sim mais reflexões, comenta ali para eu saber. Manda mensagem, sinaliza ali, comenta, e aí eu vou. Com certeza é um assunto que eu amo. É um assunto que eu estudo todos os dias, né? Tanto a questão energética, tudo isso a parte do Tantra, eu sempre estou olhando ali, diariamente. Eu posso compartilhar também, né? Bom, aí a gente tem essa oposição a Plutão, que acontece hoje, então encare seus medos, encare seus bloqueios, podem vir traumas à tona, converse sobre isso. Isso pode ser levado para a semana, obviamente. Está acontecendo hoje no domingo, mas o aspecto com Mercúrio vai meio que pegar segunda, terça, então analisa isso. No dia 18 do 7, já né, avançando um pouco mais, o Mercúrio faz um sexto com a Vênus. Vai ser um momento maravilhoso. Deixa eu colocar aqui o mapa do dia 18 do 7. 18 do 7. Esse momento vai ser muito legal porque a gente vai ter o Mercúrio no signo de Leão fazendo um sextil exato, né, um aspecto exato com a Vênus no signo de Gêmeos. Aliás, Vênus vai entrar em Gêmeos, hein? Vai sair do Touro, vai entrar em Gêmeos já essa semana. Esse aspecto traz uma harmonia. Novamente, é um aspecto muito artístico, tá? Então, quem quiser criar, quem quiser ter criatividade, esse aspecto é maravilhoso, porque Leão é um signo muito criativo. O Gêmeos, ele trabalha a inteligência, a comunicação. A Vênus é o planeta da arte. O Mercúrio fala da comunicação, da inteligência. Então, está um aspecto muito frutífero, vamos dizer assim, né, para a gente trabalhar nossa criatividade, para ter conversas harmônicas, né, porque estamos falando da Vênus ali no signo de Gêmeos, e como a Vênus está em Gêmeos, ela está na casa do Mercúrio. Então ela duplica, multiplica essa questão da comunicação. E a Lua estará em Touro, ela vai ter acabado de passar pela conjunção com Quirón. Pessoal, esse dia 18 vai ser uma sexta-feira. Ou seja, esse aspecto vai meio que abrir o fim de semana. Esse aspecto, ele vem como um bálsamo, porque vai ter uma tensão ali. A Vênus, ela vai estar meio que formando, ela vai estar formando uma quadratura com o Marte. Então a gente pode ter nesse período, a 18 do 7, a gente pode ter um período de tensões,
de relacionamento, né, de conflitos, de atrito. Aí esse dia que a Lua faz conjunção com Quiron, feridas vêm à tona. Marte faz uma conjunção com a cauda do dragão, podendo trazer um convite de limpeza do passado. O Mercúrio, deixa eu ver se ele já vai estar retrógrado, ele já estará retrógrado. Então a gente pode estar falando aqui de questões do passado voltando. Tá? Até você que está num relacionamento, alguma coisa do passado, alguma coisa que não ficou resolvida, não ficou muito bem trabalhada. Isso o próprio Mercúrio retrógrado traz, a Vênus ali numa quadratura com Marte, mas se você tem esse conhecimento e você aproveita o sexto de Mercúrio com Vênus, isso pode voltar para que possa ser resolvido. Para que possa ser resolvido de uma vez por todas. E eliminado e deixado para trás. Por quê? Num relacionamento a gente não pode ir deixando coisas mal resolvidas. Coisas que não são conversadas, coisas que vão sendo, né, como a gente fala, jogando ali para debaixo do tapete. Por quê? Porque isso uma hora volta. Né? Então, assim, as questões que vão acontecendo, os mal entendidos, os desafios que vão se apresentando, eles têm que ir sendo resolvidos, trabalhados, para que você vá limpando o caminho. Né? Então, sei lá, você deixou um negócio cair no chão, vai e limpa. Né? Se você deixar um negócio cair no chão e falar, não, tem um tapete aqui, eu vou colocar embaixo do tapete, e se isso vira uma prática, daqui a pouco o tapete está dessa altura aqui de coisa que foi colocado. Então esse aspecto aqui vai ser um fim de semana, o dia 18 é uma sexta-feira, aí vai pegar 18, 19 e 20, muita atenção aí. Lembra que eu vou estar falando sobre isso no Astral do Dia também. Né? Então, aliás, de fim de semana eu também mando o Astral do Dia. Eu gravo, pessoal, eu gravo assim, é tudo em tempo real, tá? Eu não pego assim e falo, vou gravar 30 áudios para mandar no próximo mês. Não, eu estou ali no que está acontecendo. Então, se eu não gravar no dia anterior, né, que eu geralmente gosto, né, de chegar assim, quando tem um tempinho à tarde, eu vou lá, gravo, né, tranquilo, e eu deixo gravado, quando eu acordo de manhã eu já envio. Mas não é sempre que eu consigo fazer isso. Então, o bom é que eu acordo cedo, mas cedo de verdade, né, entre 4 horas, 4 e meia eu estou acordando, então eu consigo ali, enquanto eu vou preparando meu café, vou refletindo, vou vendo os aspectos que vão estar acontecendo, tomo um pouquinho de café e depois eu vou lá e gravo. Então é tudo sempre em tempo real, inclusive no sábado e domingo. Né? Hoje eu gravei, era 5 e pouco da manhã, eu estava lá gravando o astral do dia de hoje. Então esse aspecto é maravilhoso, é uma bênção. E no dia 31 do 7 vem um aspecto também muito importante. 31 do 7, deixa eu colocar aqui. 31 do 7. Onde a gente vai ter o Mercúrio fazendo uma conjunção exata com o Sol. Vai ser ali, ó. Eu não sei exatamente, eu preciso ver se vai ser no grau 8 ou no grau 9. Eu acho que vai ser ali, bem ali. Eu não vou conseguir, porque eu não sei exatamente a hora que vai acontecer. Deixa eu avançar um pouquinho. Já vai ser mais à noite. Tô vacilando aqui, tá no AstroSeek. Eu acho que vai ser no grau 9. Vai ser no grau 9, exatamente. 9 em ponto vai ser o grau da conjunção do Sol e Mercúrio. Então isso aqui ele traz a clareza. É o Mercúrio entrando no coração do Sol. É o Mercúrio sendo iluminado totalmente pelo Sol. Porque tem aquela questão, né? Quando o planeta está em conjunção com o Sol, está próximo, ele fica combusto, ele fica meio complicado. Inclusive, é tipo uma dupla debilidade, né? O Mercúrio retrógrado e combusto. Mas no dia 31, ele faz uma conjunção exata, né, com o Sol. E acontece no grau 9. Então, o que eu vejo que é interessante para mim é extremamente relevante, porque o meu Mercúrio é no grau 8 de Aquário. Então, nesse dia da conjunção Mercúrio e Sol, tem uma oposição exata ao meu Mercúrio. Novamente, eu tenho certeza que esses próximos dias, aí, meses, na verdade, né, vão ser muito importantes para o meu trabalho mental e comunicação. Né? Muita coisa que eu vou ter que ir trabalhando ali. Então, essa conjunção ela é maravilhosa. E ela acontece num dia, deixa eu pegar aqui, vou colocar aqui 31 do 7. 31 do 7. 31 do 7. Vai ser uma quinta-feira. Quinta-feira isso acontece. E, valha-me Deus, né? A Lua estará exatamente migrando de Libra para Escorpião. Então, para mim, olha só, pessoal, se você pegar o seu mapa, se você vier para o curso, pessoal, o curso ele é baratinho, tá? Se você for olhar cursos de astrologia por aí, você pode ter uma noção de preço, mas
Se você vier para o curso que eu dou, a minha proposta do curso é você aprender os fundamentos da astrologia, você vai ter uma ferramenta incrível, porque você vai ter o alfabeto ali, né? Você vai saber ler as coisas, vai ter o seu mapa e você vai poder viver isso que eu vivo. Eu já sei que nessa quinta-feira, dia 31 de julho, vai estar trocando, né, de mês também. A Lua vai estar entre Libra e Escorpião. Eu já sei que para mim, essa faixa de Libra e Escorpião, ela é bem intensa porque ela começa a entrar na minha casa 8, pega meu Plutão, meu Marte, meu Saturno. Então é um período já um tanto crítico. Inclusive, a Lilith estará já se aproximando do grau do meu Marte e do meu Saturno. E aí o que acontece? Acontece essa oposição, né, com o meu próprio Mercúrio. Então eu sei que nessa quinta-feira, sexta, sábado, domingo, a partir do dia 31 de julho, para mim pode ser um período muito, muito intenso. Inclusive, assim que a Lua entrar em Escorpião, ela vai virar a ponta de um dedo de Deus, de um iode, que vai ser formado entre Urano, Saturno e Netuno, ali abaixo, apontando para a Lua. Lembra, acompanha o astral do dia, porque eu falarei sobre isso no dia. Né? Acompanhem as lives do resumão da semana, mas esse dia aqui, quinta-feira, ele está forte. Está muito, muito forte. Para mim, extremamente forte. Né? Então, se você conhecer o seu mapa, você pode ver também ativações que vão acontecendo aí para você. E aí a gente vai ter no dia 14/8. Isso aqui eu achei muito interessante, né? Porque eu fui confirmar. Eu falei, será que o software está errado? Né? Será que o AstroSync está muito maluco? O que está acontecendo? Mas não, né? Eu acho que realmente é porque, como o Mercúrio ele vai estar lento ainda, né? Por conta da volta ao movimento direto, ele vai estar mais ou menos acompanhando Marte. Então a gente vai ter, ó, nesse período, 14/8 e 18/8, essas duas datas, 14 e 18, o Mercúrio faz um sextil exato com Marte. Então esse aspecto ele é muito interessante, porque, novamente, o Mercúrio já está em Leão, que é um signo de coragem, de energia, e quando faz um sextil com Marte, isso fica aí até mais forte. Deixa eu até colocar aqui, ó, 14/8, para a gente ver essa data. Então, assim, é o universo trazendo para a gente, na verdade, assim, duas datas de aspecto exato do Mercúrio, mas o que significa que todos esses dias, ó, a gente pode colocar aqui, ó, entre dia 10 e dia 22/8, quase que o mês 8 inteiro ali, a gente vai ter Mercúrio e Marte se falando bem. Então pode ser um período muito forte ali da gente poder ativar nossa comunicação. Eu diria que vai ser um encerramento do período retrógrado com chave de ouro ali, com apoio de Marte. Porque Mercúrio já estará no movimento direto, vai estar passando pela área de sombra, ainda revisando tudo, mas o Marte vai estar ali, né, ajudando o Mercúrio nesse trabalho. Nesse dia específico, olha só, no dia 14, que é uma quinta-feira também, a Lua vai estar em conjunção com Quirón. Então a gente pode ter iniciativa, fortes iniciativas para falar sobre feridas. Meu aniversário é dia 21/8 da Tatiana, então, olha só. Então você vai pegar essas. Se você sabe. Só que é uma questão, né? O aniversário, a revolução solar, ela pode acontecer no dia do aniversário, no dia exato, esse aí, dia 21/8, mas ela pode acontecer no dia 20/8, ou até no dia 22. Vai depender ali. Então é sempre importante você ver. Você pode até ir no astro.com, tá? Se você tiver um pouco de conhecimento da astrologia, você pode ir no astro.com, colocar o seu mapa ali, né? Você coloca ali os seus dados, tudo, e você pede lá nas opções para fazer revolução solar. E aí vai ter lá o mapa da revolução solar. Vai te dar o dia exato que vai ser o seu aniversário. Aí os aspectos que estão ali formulados naquele dia vão ficar marcados para o seu ano. E aí você pode dar uma olhada nisso, trabalhar melhor. Claro que se você faz um mapa exato da revolução solar, você vê o ascendente, você vê as casas, traz um detalhe muito importante. Mas é legal você saber, pelo menos, né, qual que é o meu dia real de aniversário. Pode ser o dia que você nasceu mesmo, né, ou pode ser um dia antes ou depois. Dia 18 é o outro sextil exato com Marte, e nesse dia vai ser uma segunda-feira, e a Lua estará entrando em Câncer, e vai estar fazendo ali um quincunce com Plutão também. Né? Então, uma coisa bem interessante, novamente, o Mercúrio com apoio de Marte para falar o que tem que ser falado, para ter coragem, para comunicar, para tomar iniciativa, e aí a Lua fazendo um aspecto de cura ali, né, de ajuste com o Plutão, entrando no signo de Câncer. Para mim também eu sei que esse dia vai ser muito intenso, muito forte, porque eu tenho quase que esse quincunce, né, de Aquário para Câncer, porque eu tenho minha Lua em Câncer e eu tenho o Sol em Aquário. Então isso vai estar meio que reverberando muito forte no meu mapa também.
E aí terminam os aspectos. Eu só anotei aqui, não vou detalhar muito, mas a gente vai falando ao longo do período ali. Mas eu achei interessante que, por conta da retrogradação, o Mercúrio vai fazer quadratura com Lilith 3 vezes. Consequentemente, deixa eu ver se vai fazer com a Vesta. Provavelmente vai fazer com a Vesta também. É que o aplicativo ele não mostra aqui a Vesta em si. Mas a Vesta está em Escorpião e está ali próximo de Lilith. Então, o Mercúrio ele vai fazer quadratura, tensão ali, com Lilith e com Vesta 3 vezes. Então pode trazer à tona essas questões lilithianas. Lilith, pessoal, é uma coisa muito interessante, eu sempre falo disso aqui, né? A Lilith é tido, por alguns astrólogos não olham Lilith, então assim, não colocam no mapa, não reconhecem, né? Não ligam muito para essa energia. Alguns olham para Lilith, mas só veem o lado negativo, né? Porque é um demônio, porque é aquela coisa toda. E alguns, como eu sou desse time, olha para Lilith como uma grande potência. Então, se você não conhece a sua Lilith, vale a pena conhecer. E quem sabe agora, né, nesse período que o Mercúrio vai fazer 3 quadraturas com a Lilith do céu, você possa dar uma olhada maior ali na sua Lilith. A minha Lilith é Peixes. Eu trabalho com 2 Liliths. Né? E eu comento, quem quiser saber a outra Lilith, que ela fica meio oculta, você tem que ir no astro.com e ativar uma opção H31. Aí ela mostra a Lilith que eu chamo de Lilith selvagem. As minhas duas são em Peixes e na casa 12. Ou seja, eu tenho uma consciência muito forte de que eu não posso fazer besteira na espiritualidade. Inclusive, eu lembro que quando eu falava mais de tarô, era muito engraçado que vinha uma galera querendo acessar a vida do outro. Ah, eu quero saber se tal casal vai se separar. Eu quero fazer alguma coisa para. Eu falei, isso aqui não é comigo. Eu falei, meu trabalho com tarô é autoconhecimento e é para você. Eu não vou ler para ninguém, eu não vou bisbilhotar a vida dos outros com o tarô, né? Porque isso aí a minha Lilith já me, né, daria umas porradas ali, porque ela está em Escorpião na casa 12, Escorpião não, em Peixes na casa 12, duplamente espiritualidade. É por isso até que eu gosto muito de fazer uma leitura de autoconhecimento, porque não gera aquele karma, né? De eu estar falando uma coisa ali para a pessoa, ou isso aí eu acho horrível. Eu vou olhar a vida do outro e vou ficar falando, né, do que está acontecendo ali com o casal, com não sei o quê. Então é legal que, a partir do momento que eu falei, não quero isso, parou de vir, né? Mas quando você começa a colocar tarô na jogada, o pessoal fala muito disso, né? Quer saber o que está acontecendo nos outros e assim por diante. Então, essas 3 quadraturas com Lilith pode trazer à tona temáticas de Lilith que vão falar de rejeição, de feridas, de sexualidade, da questão do feminino, do poder, né, que está ali para a gente utilizar, mas que se a gente não souber utilizar a Lilith, sim, ela pode se voltar contra a gente. Então, como qualquer ponto no mapa, tem um lado luz e um lado sombra. E o que é interessante, a Lilith agora está em Escorpião. Ela está num signo que tem tudo a ver com energia, essa intensidade, essa força, né, da própria sexualidade. E a Vesta está ali também. A Vesta é um asteroide. Para quem não conhece também, quem quiser ir conhecendo, né, a gente tem alguns asteroides que são mais estudados. Vesta é um deles. E Vesta fala do nosso fogo sagrado. Eu falo até que é um simbolismo ali de Kundalini, né, aquela chama que a gente não pode apagar, que a gente tem que manter acesa e alimentando ela. Então Vesta fala sobre isso, está lá em Escorpião também. E no finalzão da passagem do Mercúrio por Leão, ele vai fazer um trígono com Quiron. Ou seja, depois de toda essa revisão, depois desse olhar para dentro, depois de voltar com coisas do passado, né? Aliás, eu coloquei aqui dia 29 de junho, é hoje, né? Tá bonitão aqui. Depois eu vou tirar, quando terminar essa live, eu vou tirar uma foto do mapa de agora. Eu vou deixar ele congeladinho aqui, porque a gente vai ver direitinho o chapéu de bruxa, o dedo de Deus se formando ali, apontando para a Lua e o Marte ali. Né? Aí você que gosta ali da geometria sagrada, temos essa geometria sagrada no céu. E aí termina essa passagem. Imagina que muita coisa aconteceu, com esse Mercúrio em Leão retrogradando e falando com esses planetas e tudo. E o último aspecto que ele faz um trígono com Quiron, ou seja, possibilitando aí uma consciência de cura, conversas de cura. E aí o Mercúrio entra no signo de Virgem no dia 2/9, onde ele fica super fortalecido, né? Porque é o seu domicílio e pela astrologia tradicional é inclusive a sua exaltação. Então Mercúrio em Virgem, eu acho até isso um pouco exagerado, né? Mas isso é da astrologia tradicional, é assim mesmo. O Mercúrio ele tem domicílio e se exalta no signo de Virgem. Para quem não sabe sobre isso, você pode pedir para mim, vai lá no meu Instagram, manda direct, eu te mando a aula do curso de astrologia das dignidades planetárias. Eu acho que todo mundo deveria entender um pouquinho das dignidades para saber. Quando eu falo que o planeta está no domicílio, está na queda, está no exílio. Bom, o Mercúrio em Virgem é um Mercúrio em domicílio, em exaltação, na visão tradicional, ou seja, é um Mercúrio que fica muito forte.
Então, depois da retrogradação em Leão, depois de muita revisão, ele entra num signo que ele fica poderoso. Mas aí sobre isso falaremos quando estiver chegando próximo da data aqui, 2 de setembro, que já será mês de eclipse. Inclusive, temos um eclipse acontecendo no dia 7 de setembro. Você sabe onde vai cair no seu mapa? Eclipse 7 de setembro e 21 de setembro. Dois eclipses ali acontecendo no mês de setembro. E é legal você saber no seu mapa se vai ter uma ativação forte ali, né? Sempre que eu faço um atendimento, eu olho os eclipses próximos, né? E eu falo, vai acontecer isso, vai cair nessa casa, vai cair nesse. Vai fazer aspecto com tal planeta. Inclusive, eu peguei uma pessoa muito interessante esses dias que o ascendente do mapa da revolução dela deu o último grau ali de Virgem, e aí ela tem um planeta ali, um ponto, acho que era Lilith, inclusive, no último grau de Virgem, e o eclipse solar ele cai no último grau de Virgem, ou seja, muitas ativações acontecendo ali. Então é interessante a pessoa saber. Para a gente ir finalizando, então, né, fica aquela dica, se você sabe, conhece o seu mapa, assista essas lives com o mapa na mão, né? Imprime ele, tem ele no computador, sei lá, para eu ir falando e você ir olhando. E se você fizer isso sempre, você vai perceber que assim, pessoal, quando você pega uma língua, né? Imagina que você vai tentar ler um livro que está ali em grego. Você vai ver um monte de caracteres ali, não vai entender nada, vai achar difícil, vai achar horrível, vai achar que você nunca vai conseguir ler aquilo, porque você não teve conhecimento. Mas se você pegar esse livro em grego e abrir ele todo dia, e todo dia alguém está te dando dica, esse caractere significa isso, esse caractere significa aquilo. Com certeza, com o tempo, você vai poder abrir aquele livro e ele não vai mais parecer uma coisa totalmente, né, inacessível. Você começa a entender. E assim é com o mapa astral. Se você acompanhar o seu mapa, se você todo dia estiver ouvindo e sabendo sobre isso, né, é claro que com o curso é uma coisa estruturada, é uma coisa que está ali detalhada, mas só com as lives aqui, toda vez eu falo, Mercúrio representa pensamento em comunicação, Mercúrio representa pensamento em comunicação. Se você estiver assistindo as lives, com certeza você vai saber, Mercúrio representa pensamento e comunicação. Então quando você olhar aquele símbolo do Mercúrio, você já sabe disso. E aí você vai conhecendo cada ponto do seu mapa e você vai vendo como as ativações acontecem. Então, se você tiver planetas em Leão, principalmente, o Mercúrio faz uma conjunção. Então o Deus mensageiro vai ativar aquele planeta. Se for a Lua, como comentaram aqui, podem vir mensagens do emocional, mensagens do passado, questões de família. Se for uma Vênus em Leão, quem tiver Vênus em Leão, podem vir mensagens ali da questão do relacionamento, dos seus gostos, valores, autoestima. Se for o Marte em Leão, da sua atitude, da sua ação. Tudo isso sendo revisado dependendo do grau que estiver acontecendo. Se você tem planetas em Aquário, como não é o meu caso, como é o meu caso, né, você recebe o aspecto também por oposição. Então, de certa forma, o Mercúrio em Leão vai ativar fortemente esse planeta. No meu caso, é o próprio Mercúrio. Se você tem planetas em Escorpião ou Touro, também teremos aí uma quadratura. Então, o Mercúrio vai dar uma tensionada ali nessa área que você tem, nesse planeta que você tem em Escorpião e Touro. Então, por exemplo, né, eu tenho Plutão em 2 graus de Escorpião. Ou seja, o Mercúrio, o picareta Mercúrio, ele já está fazendo quadratura com o meu Plutão. E talvez seja por isso que essa carta aqui saiu para mim hoje. Mas saiu para mim e vale para todo mundo ali, porque o Mercúrio do céu está em oposição a Plutão. E no caso, o Plutão do céu está em quadratura com o meu Plutão, porque o meu Plutão é Escorpião, o Plutão do céu está em Aquário. Então a gente está nesse momento. E se você não tiver planetas que você veja assim que estão sendo aspectados, né? Tem um planeta ali realmente sendo aspectado, de qualquer forma você tem uma casa astrológica onde isso vai estar acontecendo. No meu caso, por exemplo, vai ser a casa da criatividade, a casa 5. Então o Mercúrio vai estar passando ali para revisar minha criatividade. A gente está aqui doido, eu e a Sullivan, para fazer coisas presenciais. Eu tenho falado isso há um tempo, né? Mas ela também entrou numa fase com muita coisa para fazer no fim de semana. Mas a gente quer muito trazer coisas aqui presenciais. Como eu falei, ontem teve atendimento presencial aqui. Eu amo online, é até mais prático, mais fácil para todo mundo, mas eu acho muito legal quando a pessoa pode vir, né, para fazer presencial, para a gente estar aqui, né, presente, poder mostrar o óleo essencial, que inclusive já vou falar de um aqui. Então a gente está vendo isso. Então eu vou usar com certeza esse Mercúrio na casa 5, para mim, né, para poder revisar a criatividade, acessar coisas e trazer novidades aí para vocês nos próximos dias. Bom, para quem gosta de cristal e óleo essencial, tem vários que a gente pode utilizar, né? Então, só que eu vou citar 2 aqui, um cristal e um óleo essencial para a gente poder focar numa energia. Deixa eu ver, a Diana falou, lascou então, Touro, Aquário, Leão, Escorpião é onde mais tem planetas.
dá-lhe revisões, exatamente. Mas veja, se você sabe o que está acontecendo, você fala, tá bom, então o que, que o universo quer de mim? O que, que eu preciso trabalhar? Quais são os planetas que vão ser aspectados? Né? E aí você faz a revisão necessária. E assim, é o que eu digo, né? Se a gente tem um mapa, pensa, se você está indo para um lugar, né? Imagina que você está indo para uma, sei lá, atravessando um país. Se você está atravessando o país sem nenhum mapa, sem nenhum GPS, tudo o que acontecer vai ser surpresa. Tudo o que acontecer, você pode realmente, né, sofrer muito porque apareceu ali, é uma surpresa. Agora, se você tem um GPS, você já vai sabendo o que vai acontecer e você sabe trabalhar melhor. Né? Eu posso dar o exemplo do Waze, por exemplo. Você está indo ali e de repente tem um acidente ali na frente. Você fala, opa, tem um acidente ali na frente, o que eu preciso fazer? Ou eu já paro aqui, vou tomar um café, ou se eu conseguir mudar a rota, eu mudo a rota, mas com o seu mapa astral você já está sabendo. Então, veja quais são os planetas que você tem em Touro, Aquário, Leão, Escorpião. Se eles estão nessa faixa de grau de 4 a 15 graus, né, eles serão aspectados. Se serão aspectados, já vai pensando como é que você trabalha a energia deles. Bom, óleo essencial que eu indicaria para esse momento, que eu acho uma delícia, ele é um perfume. Aliás, o meu ele está quase acabando. Aliás, esse meu aqui eu comprei há muito tempo. Pra vocês verem como óleo essencial dura, né? Não é uma coisa que vai acabar, né, do dia para a noite, a não ser que você realmente tome muito óleo essencial, use. Bergamota. Bergamota. Para quem conhece esse cheiro, sabe que ele por si é um perfume. Né? O óleo essencial de bergamota ele é um perfume. Novamente é uma pena que online, né, não dá para vocês sentirem, pelo menos por enquanto não, né? Talvez daqui a alguns anos eu possa colocar aqui perto do microfoninho e ele espirra aí, né, um aroma para quem está assistindo, mas por enquanto não dá. Se você tem bergamota, você pode, né, lembrar. Se você não tem, vale a pena conhecer. Bergamota é um cítrico, né? É uma fruta. É delicioso, o bergamota é extremamente expansivo, né? Então tem tudo a ver com a energia do Mercúrio em Leão. Ele pode convidar a gente a falar mais, a colocar mais as coisas, a ter criatividade, a trabalhar alegria. Alegria é um tema muito de Leão. Então, bergamota pode ser um grande aliado. Aliás, sem dúvida, o meu próximo pedido na do Terra vai ter que incluir bergamota, porque o meu está quase acabando. Né? Então eu vou ter que repor. Aliás, coloquei aqui, ó. A Flaviana falou, só me lembro que a Sullivan adora óleo de coentro. Pois é, esse aqui ela ama mesmo, de verdade, né? E aliás, quando ela coloca esse óleo aqui, sai da frente. Né? Porque é muito interessante. Ela já é muito falante. Né? Então ela está em todo lugar, ela está falando com todo mundo, e é isso aí. Né? Eu falo que ela tem um chakra laríngeo hiperestimulado, o meu é bloqueado, né? Porque eu falo o mínimo possível. Mas quando ela põe bergamota, ela pega aqui, que nem eu tenho aqui o aromatizador pessoal, pinga uma bergamota ali, ela parece que fala até sei lá, uma caixa de papelão que está no lugar, ela está querendo falar, ela está puxando assunto com tudo, assim, porque a bergamota ela estimula isso, né? Então é bem interessante. O coentro realmente ela odeia, né? Que é o óleo essencial que tem uma força ali, né? Tem um cheiro muito forte e realmente ele se sobressai aos outros. Eu tenho uma pena porque eu comprei um Past Tense da Doterra, que é um mix, tipo esse aqui, Rolon, e ele é maravilhoso para dor. Né? Então, assim, você está com uma tensão aqui no músculo, uma dor, passou o Past Tense, ele já dá aquela queimada, já ajuda demais. Só que eu não posso usar esse óleo, porque se eu usar esse óleo tem briga aqui, né? Tem briga, porque realmente tem vários óleos nesse mix, mas o coentro ele se sobressai. E se eu passar aqui, ela vai sentir lá do outro lado do escritório e vai me xingar um monte por causa do coentro. Mas enfim, bergamota é perfumado, todo mundo adora. E o óleo essencial, né, quer dizer, o cristal que eu poderia indicar aqui, é um cristal que faz um tempo que eu não uso e é legal. Lembra que eu falo que eu trago aqui para vocês aquilo que eu vou utilizar também. Então, eu já tirei o bergamota da caixinha, né, vou passar a utilizar ele nos próximos dias. E o olho de tigre, que faz tempo que eu não uso esse cristal. Olho de tigre, maravilhoso. Olha o brilho do olho de tigre também. Um cristal incrível. O olho de tigre ele é de uma família, né, que tem ali 3 cristais de poder. O olho de tigre é o mais conhecido, né, que a gente tem aqui. Tem o olho de falcão, que é também chamado, conhecido como olho de tigre azul. Né, é mais ou menos essa pedra aqui, mas é azulada. E tem o olho de boi, o olho de dragão, que também é mais ou menos essa pedra aqui, só que é avermelhada. Então a gente tem aí 3 pedras de poder, né, de família, da família, né, olho de dragão, olho de tigre, olho de falcão, que fazem parte dessa família de poder. E aí, claro, né, o olho de boi, também cuidado que se vende muito olho de tigre queimado, né, eles queimam o olho de tigre, ele fica avermelhado, eles vendem como olho de boi, não é isso, é uma pedra específica.
O olho de boi é o poder no Muladhara Chakra, né? O poder ali do aterramento, da força. Maravilhosa essa pedra. Quem sabe um dia eu trago ela aqui para vocês. O olho de tigre é muito conhecido. É aquela força também que ativa o quê? Nosso plexo solar, nosso Swadhisthana. Então, chakra sexual, chakra do plexo solar. Para a gente ter energia, para a gente ter força, coragem. Então, olho de tigre, maravilhoso. Inclusive, também uma pedra de proteção. Né? Ela é uma pedra de proteção que reflete a energia. Inclusive, eu estou precisando tomar um elixir de olho de tigre, ela acabou de cair no copo. Olha que coisa louca, isso não foi pensado, mas eu mostrando a pedra, ela caiu exatamente em cima, dentro do copo, e eu tomarei meu elixir de olho de tigre nesses próximos dias. Então, a gente pode utilizar, e o olho de falcão, né? Só para terminar a sequência das 3 pedras, ativa nosso Vishuddha, né? Nossa comunicação. Então, ela traz muito poder da comunicação. O olho de falcão. A gente poderia também utilizar o olho de falcão, né? Quem tiver, né, pode utilizar o olho de falcão, que combina muito bem também com o Mercúrio em Leão. Eu só quis colocar o olho de tigre porque é um felino, né? Leão é um felino, o tigre é um felino, temos uma combinação muito interessante aí. Ufa, pessoal, é isso. Vou terminando essa live então, vou recuperar minha voz, que ela já está gritando aqui, já está. Não vou conseguir falar, mas vou dar uma recuperada na voz. E daqui a pouquinho então eu volto para a gente falar do resumão astrológico da semana, que já está aqui anotado, né? Já fiz aqui todas as anotações. Não tem tanta coisa acontecendo nessa semana. Essa semana, na real, eu diria que os eventos mesmo acontecem mais para o fim de semana que vem, né? Mas a gente vai trabalhar isso. Flaviana, pirita também? Pode usar pirita também. A pirita traz o brilho pessoal, né? Pode utilizar a pirita. Mas ó, toma cuidado, pirita, você não pode fazer isso aqui, ó. O olho de tigre, sim. Agora, a pirita você não pode colocar na água de jeito nenhum, né? Lembre-se disso. Bruna, maravilha, obrigada, boa tarde. Então é isso, eu vou ficando por aqui, daqui a pouco eu volto aqui para a gente poder falar sobre o resumão da semana. Então, se você já estiver aqui pelo Instagram da vida, já fica por aqui. Daqui, sei lá, uma meia hora mais ou menos, eu devo voltar para a gente falar da semana. Beijão, pessoal. Muita gratidão. Namastê. Arion. Tchau, tchau.